alguns exercícios sobre artigos definidos e artigos indefinidos. Mas antes de iniciarmos, vamos relembrar um pouco qual é a função do artigo. O artigo é uma classe gramatical variável, pois ele tem a função de acompanhar o substantivo em gênero e número. Além disso, ele é muito importante porque ele pode pegar qualquer outra classe gramatical e transformar em um substantivo. Como assim? Se eu digo amar é viver. Amar, ele está no sentido de uma ação, é um verbo, seria uma ação. Se eu colocar o amar é viver, esse amar vai deixar de ser um verbo e vai passar a ser um substantivo. Por quê? Justamente por causa do artigo o, que é um artigo definido. O artigo definido é quando você determina a coisa ou a pessoa, você sabe de quem se trata. Já o artigo indefinido refere-se a uma coisa qualquer, você não tem intimidade com aquele ser ou com aquela coisa. Então vamos ver aqui, através dos nossos exercícios. O artigo só pode vir antes do substantivo, mas pode estar perto ou afastado dele. Reescreva as frases a seguir, colocando o artigo afastado do substantivo. Então aqui você tem, as escolas oferecem educação. Como ficaria? Você vai pegar esse adjetivo e empregá-lo entre o artigo e o substantivo. As boas escolas oferecem educação. Na letra B, o cão rosnava. Vou pegar esse adjetivo grande e empregá-lo entre o artigo e o substantivo cão. Como ficará? O grande cão rosnava. Completei o exercício. Terceiro. Terceiro é o quê? O numeral. Eu posso colocar, aliás, eu tenho que colocar esse terceiro entre o artigo e o substantivo. Então, eu tenho como? Completei o terceiro exercício. Segunda questão. Imagine a situação. Uma garota chega a casa e diz uma ou outra destas frases. Mãe, achei o anel. E na segunda, mãe, achei um anel. Primeira pergunta. Qual das duas frases dá a entender que a garota havia perdido um determinado anel? Isto é, que ela já conhecia, ela de repente já tinha posse daquele anel. Na primeira ou na segunda? Então, como ela utilizou o anel na primeira frase, seria a frase 1. Qual das duas frases dá a entender que a garota achou um anel qualquer, indeterminando? No caso, ela pode estar caminhando pela rua e de repente achou. Ela achou um anel. Não sabe a origem daquele anel. Então, seria na segunda frase. Último exercício. Explique a diferença de sentido entre as duas frases de cada item a seguir, considerando a presença ou não do artigo definido. Toda casa tinha água encanada. Na segunda, toda a casa tinha água encanada. Caso você não tenha percebido, na primeira frase você não tem a presença do artigo. Na segunda frase, já ocorre a presença do artigo. Como eu iria explicar essa diferença? Suponhamos que você more numa vila, tá? E todas essas casas da vila possuem água encanada. Na segunda frase, como você está determinando, vai ser uma casa e a casa por inteiro, a casa toda tem água encanada. Então aqui, ó, a primeira refere-se a várias casas que possuem água encanada. A casa inteira possui água encanada.
Então, vocês observaram que quando empregamos o artigo, ocorre uma diferenciação de sentido? Espero que eu tenha colaborado com vocês em relação a esse valor semântico do emprego do artigo na frase. Tchau!